Olá pessoal, é o Daniel, e o assunto de hoje é o planeta anão Makemake. O planeta 136472 Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar e o maior objeto transnetuniano conhecido na população dos Cubélmons, com um diâmetro de cerca de 2/3 de Plutão. Possui um satélite conhecido, o S/2015-136472, ou MK2, localizado no cinturão de Kuiper. A distância de Makemake à Terra e ao Sol varia devido às órbitas elípticas dos corpos celestes. Makemake está, em média, a cerca de 6,85 bilhões de quilômetros do Sol, o que equivale a aproximadamente 45,7 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a medida de distância média da Terra ao Sol, cerca de 149,6 milhões de quilômetros. A unidade astronômica UA é usada como base para medir a distância a outros astros. A distância de Makemake à Terra varia bastante, dependendo da posição relativa dos dois corpos em suas órbitas. Em média, essa distância pode ser de cerca de 6,8 bilhões a 7,5 bilhões de quilômetros, mas pode ser maior ou menor em momentos específicos, devido às órbitas elípticas dos planetas e planetas anões do Sistema Solar. A distância entre Makemake e Plutão também varia devido às suas órbitas elípticas no cinturão de Kuiper. Em média, Makemake está a cerca de 1,9 bilhões de quilômetros de Plutão, o que equivale a aproximadamente 12,7 unidades astronômicas. Makemake possui uma órbita elíptica ao redor do Sol, que é característica dos objetos do cinturão de Kuiper. O período orbital de Makemake leva cerca de 305 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. A excentricidade da órbita de Makemake é de aproximadamente 0,159, o que indica que sua órbita é levemente elíptica. A inclinação da órbita de Makemake em relação ao plano da eclíptica é de cerca de 29 graus, o que é relativamente alto em comparação com a maioria dos planetas do Sistema Solar. Os 29 graus em relação à eclíptica pode ser calculado sua altura em relação aos outros planetas. A altura de Makemake em relação ao plano da eclíptica, com base em sua inclinação orbital de 29 graus, seria aproximadamente 3,32 bilhões de quilômetros, ou 22,2 unidades astronômicas. Em horas-luz daria 3 horas e 5 minutos. Acredita-se que Makemake seja composto principalmente de gelo e rocha. Sua superfície é rica em metano, etano e possivelmente outros compostos orgânicos, o que contribui para sua coloração avermelhada, o que causa a mesma coloração de algumas partes de Plutão. Essa coloração avermelhada de compostos orgânicos é chamada de toles. A superfície de Makemake é bastante variada, com regiões que apresentam diferentes características geológicas. Observações sugerem que a superfície pode ter uma crosta de gelo de metano, além de áreas mais escuras que podem ser compostas de materiais mais complexos. Makemake tem um diâmetro de cerca de 1.430 km, o que o torna um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper. Sua forma é aproximadamente esférica, o que é típico para planetas anões, indicando que a gravidade é suficiente para moldá-lo em uma forma quase esférica. Makemake possui uma atmosfera muito tênue, que é composta principalmente de metano. Essa atmosfera é instável e pode variar em densidade, especialmente devido às mudanças de temperatura e à distância do Sol. Ora possui um pouco de atmosfera, ora não possui atmosfera. Assim, quando se aproxima do Sol esquenta, e sua atmosfera precipita condensada. Makemake tem pelo menos uma lua conhecida, chamada de MK2, que foi descoberta em 2016. A presença de luas pode fornecer informações adicionais sobre a formação e a evolução de Makemake. A vista do Sol a partir da superfície de Makemake seria bastante diferente da que temos na Terra. O Sol apareceria muito menor e menos brilhante do que na Terra. O Sol teria um brilho reduzido. Ele seria visível como uma estrela brilhante, mas não tão intenso quanto o que vemos da Terra. O diâmetro aparente do Sol em Makemake seria cerca de 1/100, do tamanho que vemos da Terra. Isso significa que ele pareceria um pequeno disco no céu, em vez de um grande círculo brilhante. A atmosfera de Makemake é muito tênue e composta principalmente de metano, o que significa que a luz solar poderia ser filtrada de maneira diferente. O céu poderia parecer escuro, especialmente durante o dia, e a luz solar poderia ter um tom ligeiramente diferente devido à presença de partículas na atmosfera. Makemake tem um dia, um período de rotação, que dura cerca de 22,5 horas. Isso significa que a transição entre o dia e a noite seria mais lenta do que na Terra, e o Sol levaria mais tempo para se mover pelo céu. As estrelas e outros objetos celestes. Durante a noite, o céu de Makemake seria repleto de estrelas, e outros objetos do Sistema Solar, como planetas e luas, seriam visíveis. A ausência de poluição luminosa e a baixa atmosfera permitiriam uma visão clara do cosmos. Em resumo, a vista do Sol a partir de Makemake seria de um pequeno disco brilhante no céu, com um brilho muito menor do que estamos acostumados a ver da Terra, cercado por um céu escuro e repleto de estrelas. Vista de Alpha Centauri Sistema, e a estrela mais próxima da Terra. Já a vista de Alpha Centauri a partir da superfície de Makemake seria bastante interessante, embora Alpha Centauri ainda parecesse como uma estrela distante. Alpha Centauri é um sistema estelar que inclui 3 estrelas: Alpha Centauri B e Proxima Centauri. Proxima Centauri é a mais próxima da Terra, e portanto, a mais próxima de Makemake. No entanto, mesmo assim, Alpha Centauri apareceria como uma estrela brilhante, mas não tão intensa quanto o Sol visto da Terra. Alpha Centauri, assim como outras estrelas, teria um diâmetro aparente muito pequeno, semelhante ao que vemos da Terra. A distância de Makemake a Alpha Centauri é de aproximadamente 4,37 anos-luz, o que significa que a estrela ainda pareceria um ponto de luz no céu. Já à vista da cores, Alpha Centauri é uma estrela semelhante ao Sol, uma estrela do tipo espectral G2V, de cor branca amarelada, enquanto Alpha Centauri B é um pouco menor e mais fria, uma estrela do tipo espectral K1V, uma anã laranja. Já Próxima Centauri é uma anã vermelha, do tipo espectral M5.5V. Portanto, dependendo de qual estrela você estivesse observando, a cor poderia variar. Alpha Centauri poderia parecer amarelada, enquanto Proxima Centauri teria uma coloração avermelhada. O céu noturno em Makemake seria escuro e repleto de estrelas, permitindo uma visão clara de Alpha Centauri e de outras estrelas e constelações. A ausência de poluição luminosa e a baixa atmosfera de Makemake proporcionariam um céu espetacular. Como Makemake tem um dia de cerca de 22,5 horas, a posição de Alpha Centauri no céu mudaria lentamente ao longo do dia, mas não de forma tão rápida quanto o movimento do Sol. Em resumo, a vista de Alpha Centauri a partir de Makemake seria de uma estrela brilhante no céu noturno, cercada por um vasto campo de estrelas, com a cor e o brilho dependendo da estrela específica do sistema que você estivesse observando. A Terra
Tessera é visível de Makemake, mas como um ponto muito pequeno e distante no céu. Se o Sol é 99 vezes menor lá do que vemos da Terra, a Terra séria é vista lá como um pontinho brilhante do tamanho da ponta de um alfinete. A Terra está a cerca de 6,8 bilhões a 7,5 bilhões de quilômetros de Makemake, dependendo das posições relativas dos dois corpos em suas órbitas. Essa distância significa que a Terra apareceria como um pequeno ponto de luz, semelhante a como vemos estrelas distantes. A Terra não teria a mesma intensidade luminosa que um corpo celeste maior ou mais próximo. A visibilidade da Terra também dependeria das condições de iluminação e da presença de outros objetos no céu. Durante a noite em Makemake, a Terra poderia ser vista como um ponto de luz, mas não seria facilmente identificável sem um telescópio. A Terra se moveria lentamente pelo céu de Makemake, assim como outros planetas e estrelas, devido à rotação e à órbita de Makemake. Em resumo, a Terra seria visível de Makemake, mas como um pequeno ponto de luz distante, e não como um objeto facilmente reconhecível a olho nu séria como a ponta fina de um alfinete. A visão da Lua MK2 a partir da superfície de Makemake seria uma experiência fascinante. A Lua de Makemake, MK2, teria um tamanho aparente considerável no céu de Makemake. Dependendo da distância da Lua em relação ao planeta, ela poderia parecer um grande disco, muito maior do que a Lua parece da Terra. A Lua refletiria a luz do Sol, e seu brilho dependeria de sua superfície e composição. Se MK2 tiver uma superfície refletiva, ela poderia brilhar intensamente no céu de Makemake, contrastando com o fundo escuro do espaço. A partir da superfície de Makemake, seria possível observar características da Lua, como crateras, montanhas ou outras formações geológicas, dependendo da resolução do equipamento de observação. No entanto, como MK2 é um objeto relativamente pequeno, os detalhes poderiam ser limitados. A Lua se moveria pelo céu de Makemake ao longo do tempo, devido à rotação do planeta e à sua própria órbita. Isso significaria que a posição da Lua mudaria ao longo do dia, criando uma dinâmica interessante no céu. Como Makemake tem um dia de cerca de 22,5 horas, a luz solar refletida pela Lua mudaria ao longo do dia, criando diferentes efeitos de iluminação. Durante a noite, a Lua poderia ser uma fonte de luz visível, iluminando a superfície de Makemake. Durante a noite em Makemake, a Lua seria um destaque no céu, cercada por um vasto campo de estrelas. A ausência de poluição luminosa e a baixa atmosfera de Makemake permitiriam uma visão clara do cosmos. Em resumo, a visão da Lua MK2 a partir da superfície de Makemake seria de um grande e brilhante disco no céu, com a possibilidade de observar algumas características de sua superfície, cercado por um fundo estrelado. Com o grau de inclinação de Makemake, no seu ponto mais alto ou mais baixo de 29 graus, conseguiríamos ver todos os planetas do sistema solar de cima ou de baixo. Somente os planetas mais longe do Sol, como Netuno, Urano e Plutão, ficariam mais difíceis de ver devido à baixa luminosidade, e também estariam a bilhões de quilômetros de Makemake, tornando os pontos muito pequenos e difíceis de distinguir a olho nu, mas ainda assim visíveis. Em resumo, embora a partir de Makemake seja possível observar os planetas do sistema solar, a visibilidade de todos eles ao mesmo tempo não é garantida e dependeria de suas posições orbitais em relação a Makemake e ao Sol. Em Makemake, não há condições para chuva como conhecemos na Terra. Makemake possui uma atmosfera muito fina, composta principalmente de metano, com traços de outros gases. Essa atmosfera é instável e não suporta os processos meteorológicos que poderiam levar à formação de nuvens e precipitação. Embora não haja chuva, é possível que haja depósitos de gelo e neve na superfície de Makemake. O gelo de água, gelo de metano e outros compostos podem estar presentes, mas não na forma de precipitação líquida. Em vez de chuva, o que pode ocorrer em Makemake são processos relacionados ao gelo, como sublimação, que é quando o gelo se transforma diretamente em vapor, e deposição, que é quando o vapor se transforma em gelo. Esses processos podem criar variações na superfície, mas não resultam em chuva. Em resumo, devido às baixas temperaturas, a atmosfera tênue e a falta de água em estado líquido, Makemake não experimenta chuva como a conhecemos na Terra. Afinal, não há chuvas, não há fogo, não há raios, não há atmosfera significativa, não há vida. Só há gelo, frio, escuridão, silêncio e muitos outros segredos dos confins do sistema solar, em um mundo muito distante. É isso aí, pessoal. Se inscrevam, curta, comente e compartilhe, para ajudar a trazer mais conteúdos sobre o tema astronômico. Esses vídeos que faço têm muitos detalhes que provavelmente vocês nunca vão ouvir, outros detalhes são muito raros de serem ditos, outros não tem na internet, e há outros dados sobre astronomia que não se encontram em nenhum outro canal aqui no Brasil. Há muitos dados que trago de fora do país. Conhecimento, que aqui é um bloqueio de informações, onde trago para dentro do nosso país com meus vídeos. Todos os vídeos têm fonte de dado, não há nada de dados fictícios, e são feitos com todo carinho para vocês que desejam aprender mais sobre o que se passa à sua volta, sobre o mundo e o universo em que vivemos, para entendermos como as coisas, como a vida funciona. Obrigado, tchau!